Julienne Marie, a mendiga. Na comuna de La Villette, perto de Nozay, Loire Inferior, havia uma pobre mulher chamada Julienne Marie, velha, enferma e que vivia da caridade pública. Um dia ela caiu numa lagoa, de onde foi tirada por um habitante do lugar, o senhor A. Reticências, que lhe dava habitualmente socorro. Transportada para o seu domicílio, ela morreu pouco tempo depois em consequência do acidente. A opinião geral foi de que ela quisera se suicidar. No mesmo dia de seu decesso, aquele que a salvara, que é espírita e médium, sentiu sobre toda a sua pessoa como o roçar de alguém que estivesse junto dele, sem todavia se explicar a causa disso. Quando soube da morte de Jeanne Marie, o pensamento que lhe veio foi de que talvez o seu espírito viera visitá-lo. Segundo o conselho de um de seus amigos, membro da Sociedade Espírita de Paris, a quem dera conta do que se passara, fez a evocação dessa mulher com o objetivo de ser-lhe útil. Mas, preliminarmente, pediu conselho aos seus guias protetores, dos quais recebeu a resposta seguinte. Aspas, podes fazê-lo, e isto lhe dará prazer, embora o serviço que te propõe prestar-lhe seja-lhe inútil. Ela está feliz e toda devotada com todos aqueles que com ela se compadeceram. És um dos seus bons amigos, ela não te deixa mais e conversa contigo, frequentemente, com o teu desconhecimento. Cedo ou tarde, os serviços prestados serão recompensados. Se não for pelo beneficiado, será por aqueles que se interessam por ele, antes de sua morte, como depois. Quando o espírito não teve tempo de se reconhecer, são outros espíritos simpáticos que testemunham em seu nome todo o seu reconhecimento. Eis o que se explica o que sentistes no dia de seu decesso. Agora é ela quem te ajuda no bem que queres fazer. Lembra-te do que Jesus disse: aquele que for rebaixado será elevado. Terás a medida dos serviços que ela poderá te prestar, se todavia não lhe pedires assistência, senão para ser útil ao teu próximo. Evocação. Boa Julienne Marie, sois feliz? Era tudo o que eu queria saber. Isso não me impedirá de pensar frequentemente em vós e de nunca vos esquecer em minhas preces. Resposta. Tenha confiança em Deus, inspira a teus doentes uma fé sincera e triunfarás quase sempre. Não te ocupes nunca com a recompensa que disso advirá, ela será além da que esperas. Deus sabe sempre recompensar como merece aquele que se devota ao alívio de seus semelhantes e coloca em suas ações um desinteresse completo. Sem isso, tudo não é senão ilusão e quimera. Antes de tudo, é preciso a fé, de outro modo, nada. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado com os resultados que obterás. Os 2 doentes que curaste disso são a prova. Nas circunstâncias em que estavam, com os simples remédios, terias fracassado. Quando pedis a Deus permitir aos bons espíritos derramarem sobre ti os seus fluidos benfazejos, se esse pedido não se faz sentir um estremecimento involuntário, é que a tua prece não está bastante fervorosa para ser escutada, não está nas condições que te assinala. Foi o que sentiste quando disseste do fundo do coração: Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Deus de bondade sem limite, atendei a minha prece e permiti aos bons espíritos me assistirem na cura de... Tende piedade dele, meu Deus, e restituí-lhe a saúde. Sem vós, eu nada posso. Que a vossa vontade seja feita. Fizeste bem em não desdenhar dos humildes, a voz daquele que sofreu e suportou com resignação as misérias deste mundo é sempre escutada. E como vês, um serviço prestado sempre recebe a sua recompensa. Agora, uma palavra sobre mim, e isto te confirmará o que disse acima. O Espiritismo te explica minha linguagem como espírito.
Não tenho necessidade de entrar nos detalhes a este respeito. Creio também inútil te dar parte de minha existência precedente. A posição em que me conheceste sobre esta terra deve fazer-te compreender e apreciar as minhas outras existências, que nem sempre foram sem censuras. Votada a uma vida de miséria, fraca e não podendo trabalhar, mendiguei toda a minha vida. Eu nada entesourei sobre os meus velhos dias, as minhas economias se limitavam a centena de francos que reservava para quando as minhas pernas não pudessem mais me carregar. Deus julgou a minha prova e a minha expiação suficientes e lhe pôs um termo livrando-me sem sofrimentos da vida terrestre, porque não me suicidei como se acreditou de início. Morri subitamente sobre a borda da lagoa, no momento em que dirigi uma última prece a Deus. A inclinação do terreno foi a causa da presença do meu corpo na água. Não sofri. Estou feliz por poder cumprir a minha missão sem entraves e com resignação. Tornei-me útil na medida das minhas forças e de meus meios, e evitei de fazer o mal ao meu próximo. Hoje disso recebo a recompensa e rendo graças a Deus, nosso divino Senhor, que abranda a amargura das provas em nos fazendo esquecer, durante a vida, as nossas antigas existências, e põe sobre o nosso caminho almas caridosas para nos ajudarem a suportar o fardo das nossas faltas passadas. Persevera também tu, e como eu, por isso serás recompensado. Agradeço-te por tuas boas preces e pelo serviço que me prestaste. Não o esquecerei nunca. Um dia nos reveremos e muitas coisas ser-te-ão explicadas. No momento, isso seria supérfluo. Fica sabendo somente que te sou toda devotada e que estarei sempre perto de ti quando tiveres necessidade de mim para aliviar aquele que sofre. A pobre velha Julienne Marie. O espírito de Julienne Marie, tendo sido evocado na Sociedade de Paris em 10 de junho de 1864, ditou a seguinte comunicação. Aspas. Obrigada por consentirdes admitir-me em vosso meio, caro presidente. Sentistes bem que as minhas existências anteriores eram mais elevadas como posição social. Se retornei para sofrer esta prova da pobreza, foi para punir-me de um orgulho vão que me fez repelir o que era pobre e miserável. Então, sofri esta lei justa do talião que me tornou a mais horrível mendiga deste país. E como para provar-me a bondade de Deus, eu não era repelida de todos. Era todo o meu medo. Também suportei a minha prova sem murmurar, pressentindo uma vida melhor de onde não deveria mais retornar sobre esta terra de exílio e calamidade. Que felicidade o dia em que a nossa alma, jovem ainda, pode reentrar na vida espiritual para rever os seres amados. Porque também eu amei e fui feliz por ter reencontrado aqueles que me precederam. Obrigada a esse Senhor A. reticências, que me abriu a porta do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, não poderia agradecer-lhe, provar-lhe que a minha alma não esquece as felizes influências de seu bom coração e recomendar-lhe propagar a sua divina crença. Ele está chamado a conduzir almas desviadas que se persuada bem do meu apoio. Sim, posso restituir-lhe em cêntuplo o que me fez, instruindo-o no caminho que seguis. Agradecei ao Senhor por ter me permitido que os Espíritos possam vos dar instruções para encorajar o pobre nas suas penas e deter o rico em seu orgulho. Sabei compreender a vergonha que há em repelir um infeliz, que eu vos sirva de exemplo, a fim de evitar que venham, como eu, expiar as vossas faltas por essas dolorosas posições sociais que vos colocam tão baixo e fazem de vós o resto da sociedade. Julienne Marie, fecha aspas. Tendo esta comunicação sido transmitida ao Senhor A. reticências, de seu lado ele obteve o que se segue, e
que é a sua confirmação. Pergunta: Boa Juliene Marie, uma vez que consentis ajudar-me com os vossos bons conselhos, a fim de fazer-me progredir no caminho de nossa divina doutrina, quereis vos comunicar comigo? Fareis todos os esforços para aproveitar os vossos ensinamentos? Resposta: Lembra-te da recomendação que vou fazer-te e nunca te afastes dela. Sê sempre caridoso na medida de teus meios. Compreendes bastante a caridade tal como deve ser praticada em todas as posições da vida terrestre. Não tenho, pois, necessidade de vir te dar um ensinamento a este respeito. Tu mesmo serás o teu melhor juiz, seguindo, todavia, a voz de tua consciência, que nunca te enganará quando a escutares sinceramente. Não te enganes sobre as missões que tens a cumprir. Pequenos e grandes têm a sua. A minha foi penosa, mas eu merecia semelhante punição por minhas existências precedentes, como vim confessá-lo ao bom presidente da Sociedade Mãe de Paris, a qual vos juntareis todos um dia. Esse dia não está longe quanto pensas. O Espiritismo caminha a passos de gigante, apesar de tudo que se faz para entravá-lo. Caminhai, pois, todos sem medo, servidores adeptos da doutrina, e os vossos esforços serão coroados de sucesso. Que vos importa o que se dirá de vós? Colocai-vos acima de uma crítica irrisória que cairá sobre os adversários do Espiritismo. Os orgulhosos, eles se creem fortes e pensam vos abater facilmente. Vós, meus bons amigos, permanecei tranquilos e não temais em vos medir com eles. São mais fáceis de se vencer do que não o credes. Muitos dentre eles têm medo e temem que a verdade não venha, enfim, ofuscar-lhes os seus olhos. Esperai, e a seu tempo eles virão ajudar no coroamento do edifício. Juliene Marie. Este fato está cheio de ensinamentos para quem meditar nas palavras deste Espírito. Em suas 3 comunicações, todos os grandes princípios do Espiritismo aí se encontram reunidos. Desde a primeira, o Espírito mostra a sua superioridade por uma linguagem semelhante a uma fada benfazeja. Essa mulher resplandecente hoje e como metamorfoseada vem proteger aquele que não a recusou sob os andrajos da miséria. É uma aplicação destas máximas do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porque aquele que é pequeno neste mundo talvez seja maior do que não credes. Max, o mendigo. Numa cidade da Baviera, morou por volta de 1850 um velho quase centenário, conhecido sob o nome de Pai Max. Ninguém conhecia direito a sua origem, porque ele não tinha família. Há quase meio século acabrunhado por enfermidades que o punham fora do estado de ganhar sua vida pelo trabalho, não tinha outros recursos que a caridade pública, que dissimulava vendendo nas fazendas e nos castelos almanaques e pequenos objetos. Foi-lhe dada a alcunha de Conde Max, e as crianças não o chamavam nunca senão Senhor Conde, do que ele sorria sem melindrar-se. Por que esse título? Ninguém poderia dizê-lo, passou a ser hábito. Talvez fosse por causa de sua fisionomia e de suas maneiras, cuja distinção contrastava com os andrajos. Vários anos depois de sua morte, apareceu em sonho a filha do proprietário de um dos castelos, onde recebia a hospitalidade na estrebaria, porque não havia domicílio para ele. Disse-lhe: Obrigado a vós por terdes lembrado do pobre Max em vossas preces, porque elas foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem sou, alma caridosa, que vos interessastes pelo infeliz mendigo? Vou satisfazer-vos, e isso será para todos uma grande instrução.
Ele fez então o relato seguinte, aproximadamente nesses termos, aspas. Há 1,5 século, mais ou menos, eu era um rico e poderoso senhor deste país, mas vão, orgulhoso e enfatuado pela minha nobreza. A minha imensa fortuna nunca serviu senão aos meus prazeres, e a isso apenas ela bastava, porque eu era jogador, libertino e passava a minha vida nas orgias. Meus vassalos, que acreditava criados para o meu uso, como os animais da fazenda, eram pressionados e maltratados para proverem as minhas prodigalidades. Permanecia surdo aos seus lamentos, como ao de todos os infelizes. E, segundo eu, eles deveriam se sentir muito honrados por servirem os meus caprichos. Morri com uma idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem que provasse nenhuma infelicidade verdadeira. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, de modo que eu era, aos olhos de todos, um dos felizes do mundo. A minha posição valeu-me suntuosos funerais. Os boêmios lamentavam em mim o faustoso Senhor. Mas nenhuma lágrima foi vertida sobre a minha tumba, nem uma prece do coração foi dirigida a Deus por mim, e a minha memória foi amaldiçoada por todos aqueles dos quais aumentara a miséria. Ah, quanto é terrível a maldição dos infelizes que se fez! Ela não cessou de retinir nos meus ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. E na morte de cada uma das minhas vítimas era um novo rosto ameaçador ou irônico que se erguia diante de mim e me perseguia sem descanso, sem que pudesse encontrar um canto escuro para subtrair-me à sua visão. Nenhum olhar amigo. Meus antigos companheiros de deboche, infelizes como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-me com desdém: não podes mais pagar os nossos prazeres. Oh, quanto teria pago muito caro por um instante de repouso, um copo de água para estancar a sede ardente que me devorava. Mas eu não possuía mais nada, e todo o ouro que semeei, a mão cheia sobre a terra, não produzir uma única bênção, nenhuma só. Entendeis, minha filha? Enfim, oprimido pela fadiga, esgotado como um viajor esfalfado que não vê o fim em seu caminho, exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando, pois, terminará esta horrível situação? Então, uma voz, a primeira que eu ouvia desde que deixara a terra, disse-me: quando tu quiseres. Que é necessário fazer, grande Deus? Respondi eu. Dizei-me, submeterei a tudo. É necessário o arrependimento, humilhar-te diante daqueles que humilhastes, pedir-lhes para que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Eu me humilhei, pedi aos meus vassalos, meus servidores que estavam ali diante de mim e cujos rostos de mais em mais benevolentes acabaram por desaparecer. Isto foi então para mim como uma nova vida. A esperança substituiu o desespero e agradeci a Deus com todas as forças da minha alma. A voz me disse em seguida: príncipe, e eu respondi: não há aqui outro príncipe senão o Deus Todo-Poderoso que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Fazei de mim o servidor de meus servidores, se tal é a vossa vontade. Alguns anos mais tarde, nasci de novo, mas desta vez numa família de pobres camponeses. Meus pais morreram quando era ainda criança e permaneci só no mundo e sem apoio. Ganhei minha vida como pude, ora como operário, ora como empregado de fazenda, mas sempre honestamente, porque eu acreditava em Deus desta vez. Com a idade de 40 anos, uma doença tornou-me paralítico de todos os meus membros e me foi necessário mendigar.
Durante mais de 50 anos sobre essas mesmas terras, das quais fora o Senhor absoluto, receberam um pedaço de pão nas fazendas que possuíra, onde, por uma amarga zombaria, alcunharam-me Senhor Conde. Frequentemente muito feliz por encontrar um abrigo na estrebaria do castelo que fora meu. No meu sonho, agradava-me percorrer esse mesmo castelo onde fora déspota. Quantas vezes em meus sonhos revi-me ali no meio de minha antiga fortuna. Essas visões me deixavam, ao despertar, um indefinível sentimento de amargura e de desgostos. Mas nunca uma queixa escapou da minha boca. E quando aprouve a Deus chamar-me para ele, eu o bendisse por ter me dado a coragem de suportar, sem murmúrio, essa longa e penosa prova da qual recebo hoje a recompensa. E vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Fecha aspas. Recomendamos este fato àqueles que pretendem que os homens não teriam mais freios se não tivessem mais diante deles o espantalho das penas eternas, e perguntamos se a perspectiva de um castigo como aquele do pai Max é menos feita para deter no caminho do mal que aquela de tortura sem fim nas quais não se crê mais. História de um doméstico. Numa família de alta classe, havia um doméstico muito jovem, cuja figura inteligente e fina nos tocou pelo seu ar muito jovem, de distinção. Nada em suas maneiras exalava a baixeza. A sua solicitude para o serviço dos seus senhores nada tinha dessa obsequiosidade servil própria das pessoas dessa condição. No ano seguinte, tendo retornado a essa família, ali não mais vimos o jovem e perguntamos se fora despedido. Não, foi-nos respondido. Foi passar alguns dias em sua terra e ali morreu. Lamentamos muito porque era uma excelente pessoa e que tinha sentimentos verdadeiramente acima de sua posição. Era-nos muito ligado e deu-nos provas do mais alto devotamento. Mais tarde, veio-nos o pensamento de evocar esse jovem, e eis o que nos disse. Aspas. Na minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na terra, de muito boa família, mas arruinada pela prodigalidade de meu pai. Fiquei órfão muito jovem e sem recursos. Um amigo de meu pai recolheu-me, educou-me como seu filho e fez-me dar uma bela educação da qual tirei um excesso de vaidade. Esse amigo é hoje o Sr. D. G. Reticências, ao serviço do qual me vistes. Eu quis, na minha última existência, expiar o meu orgulho, nascendo numa condição servil, e encontrei aí a ocasião de provar o meu devotamento ao meu benfeitor. Salvei-lhe mesmo a vida sem que disso nunca soubesse. Era, ao mesmo tempo, uma prova da qual saí com vantagem, uma vez que tive bastante força para não me deixar corromper pelo contato de uma companhia quase sempre viciosa. Apesar dos maus exemplos, permaneci puro e disso agradeço a Deus porque estou recompensado pela felicidade de que gozo. Fecha aspas. Pergunta. Em quais circunstâncias salvastes a vida do Sr. D. G? Resposta. Num passeio a cavalo onde eu o seguia só, percebi uma grossa árvore que caía do seu lado e que ele não via. Chamei-o com um grito terrível. Ele se voltou vivamente e durante esse tempo a árvore caiu aos seus pés. Sem o movimento que eu provoquei, ele teria sido esmagado. O Sr. D.G., a quem o fato foi reportado, lembrou-se perfeitamente dele. Pergunta. Por que morrestes tão jovem? Resposta. Deus julgara minha prova suficiente. Pergunta. Como aproveitastes essa prova, uma vez que não tinhais a lembrança da causa que a motivara? Resposta. Na minha humilde posição, restava-me um instinto de orgulho que fui bastante feliz em poder dominar, o que fez com que a prova me fosse aproveitável. Sem isso, estaria ainda por recomeçar. Meu espírito lembrava-se em seus momentos de liberdade e ficava-me disso, ao despertar, um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências que sentia serem más.
Tive mais mérito em lutar assim do que se me lembrasse claramente do passado. A lembrança da minha antiga posição teria exaltado o meu orgulho e me perturbaria, ao passo que não tive que combater senão os arrastamentos de minha nova posição. Pergunta: recebestes uma brilhante educação? Para que isso vos serviu em vossa última existência, uma vez que não lembrais dos conhecimentos que adquiristes? Resposta: esses conhecimentos seriam inúteis, um contrassenso mesmo em minha nova posição. Permaneceram latentes e hoje os reencontro. Todavia não me foram inúteis, porque desenvolveram a minha inteligência. Instintivamente eu tinha o gosto das coisas elevadas, o que me inspirava a repulsa pelos exemplos baixos e ignóbeis que tinha sob os olhos. Sem essa educação, não seria senão um criado. Pergunta: os exemplos de servidores devotados aos seus senhores até a abnegação têm por causa as relações anteriores? Resposta: não duvideis disso. Pelo menos é o caso mais comum. Esses servidores algumas vezes são membros mesmo da família, ou como eu, gratos que pagam uma dívida de reconhecimento e que o seu devotamento ajuda a avançar. Não sabeis todos os efeitos de simpatia ou antipatia que essas relações anteriores produzem no mundo. Não, a morte não interrompe essas relações que se perpetuam com frequência de século em século. Pergunta: por que esses exemplos de devotamento de servidores são hoje tão raros? Resposta: é necessário disso acusar o espírito de egoísmo e de orgulho de vosso século, desenvolvido pela incredulidade e pelas ideias materialistas. A fé verdadeira se vai pela cupidez e o desejo do ganho, e com ela os devotamentos. O Espiritismo, conduzindo os homens ao sentimento da verdade, fará renascer as virtudes esquecidas. Nada pode, melhor que este exemplo, fazer ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o Sr. D.G. se lembrasse do que fora o seu jovem empregado, ficaria muito embaraçado com ele, e não o teria mesmo considerado nessa condição. Entravaria assim a prova que foi proveitosa a ambos. Antônio B. Reticências. Enterrado vivo. A pena de talião. O Sr. Antônio B., escritor de mérito, estimado por seus concidadãos, tendo cumprido com distinção e integridade funções públicas em Lombardia, caiu por 1850 em consequência de um ataque de apoplexia, num estado de morte aparente que se tomou, infelizmente, como isso ocorre algumas vezes, pela morte real. O erro era tanto mais fácil quanto se acreditou perceber no corpo sinais de decomposição. 15 dias depois do sepultamento, uma circunstância fortuita determinou a família pedir a sua exumação. Tratava-se de um medalhão esquecido por descuido no caixão. Mas o espanto dos assistentes foi grande quando, na abertura, reconheceu-se que o corpo mudara de posição, que estava revirado. E coisa horrível! Uma das mãos estava em parte comida pelo defunto. Manifestara-se então que o infeliz Antônio B. fora enterrado vivo. Deve ter sucumbido sob a opressão do desespero e da fome. O Sr. Antônio B., evocado na Sociedade de Paris em agosto de 1861, a pedido de um de seus parentes, deu as seguintes explicações. 1. Evocação. Que quereis de mim? 2. Um de vossos parentes pediu-nos para evocar-vos. Fazemo-lo com prazer e ficaremos felizes se quiserdes responder-nos. Resposta. Sim, quero muito responder-vos. 3. Lembrai-vos das circunstâncias da vossa morte? Resposta. Ah, certamente sim, eu as lembro. Por que despertar essa lembrança de castigo? 4. É certo que fostes enterrado vivo por engano? Resposta. Isso deveria ser assim, porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real, estava quase exsangue. Nota. Privado de sangue. Descoloração da pele pela privação de sangue. Fim de nota. Não se deve imputar a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento.
5. Se essas perguntas são de natureza a vos causar pena, é necessário cessá-las? Resposta: não, continuai. 6. Gostaríamos de vos saber feliz porque deixastes a reputação de um homem honesto. Resposta: eu vos agradeço muito, sei que orais por mim, vou tratar de responder, mas se fracassar, um de vossos guias me suprirá. 7. Podeis descrever as sensações que experimentastes nesse momento terrível? Resposta: oh, que prova dolorosa! Sentir-se fechado entre 4 tábuas, de maneira a não poder movimentar nem mexer-se, não poder chamar, a voz não ressoando mais no meio privado de ar. Oh, que tortura de um infeliz que se esforça em vão para aspirar numa atmosfera insuficiente e desprovida da parte respirável. Ai de mim, era como um condenado à goela de um forno, salvo o calor. Oh, não desejo a ninguém semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um fim como o meu. Ai de mim, cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não me pergunteis em que pensava, mas eu mergulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. 8. Dissestes, cruel punição de uma feroz existência, mas a vossa reputação até esse dia intacta não faria supor nada semelhante. Podeis explicar-nos isto? Resposta: que é a duração da existência na eternidade? Certamente tratei de agir bem na minha última encarnação, mas este fim fora aceito por mim antes de reentrar na humanidade. Ah, por que me interrogar sobre esse passado doloroso que só eu conhecia, assim como os espíritos ministros do Todo-Poderoso? Sabei, pois, uma vez, que é necessário vô-lo dizer que numa existência anterior eu murara uma mulher, a minha, toda viva numa pequena adega. Foi a pena de talião que devia aplicar-me, dente por dente, olho por olho. 9. Nós vos agradecemos por consentirdes em responder às nossas perguntas e pedimos a Deus vos perdoar o passado em favor do mérito de vossa última existência. Resposta: eu retornarei mais tarde. De resto, o espírito de Erasto quererá completar. Instruções do Guia do Médium. O que deveis retirar deste ensinamento é que todas as vossas existências se ligam e que nenhuma é independente das outras. Os cuidados, a confusão, como as grandes dores que ferem os homens, são sempre as consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Entretanto, devo-vos dizer, os fins semelhantes ao de Antônio B. são raros, e esse homem cuja última existência foi isenta de censuras, terminou desse modo, é que solicitara a ele mesmo uma morte semelhante, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas elevadas. Com efeito, depois de um período de perturbação e de sofrimento moral, para expiar ainda o seu crime apavorante, ser-lhe-á perdoado e ele se elevará para um mundo melhor, onde reencontrará a sua vítima, que o espera e que o perdoou há muito tempo. Sabei, pois, aproveitar desse exemplo cruel para suportar com paciência, ó meus caros espíritas, os sofrimentos corpóreos, os sofrimentos morais e todas as pequenas misérias da vida. Pergunta: que proveito pode tirar a humanidade de semelhantes punições? Resposta: os castigos não são feitos para desenvolver a humanidade, mas para castigar um indivíduo culpado. Com efeito, a humanidade não tem nenhum interesse em ver os seus sofrerem. Aqui, a punição foi apropriada à falta. Por que os loucos? Por que os cretinos? Por que as pessoas paralíticas? Por que aqueles que morrem no fogo? Por que aqueles que vivem anos nas torturas de uma longa agonia, não podendo nem viver, nem morrer? Ah, crede-me, respeitai a vontade soberana e não procureis sondar a razão dos decretos providenciais. Sabei-o. Deus é justo e faz bem o que faz. Erasto. Não há neste fato um grande e terrível ensinamento? Assim, a justiça de Deus atinge sempre o culpado e, por ser, algumas vezes, tardia, não segue menos o seu curso.
Não é eminentemente moral saber que se os grandes culpados terminam a sua existência pacificamente e frequentemente na abundância dos bens terrestres, a hora de expiação soará cedo ou tarde? Penas dessa natureza se compreendem, não somente porque estão sob os nossos olhos, mas porque são lógicas. Nelas se acreditou porque a razão as admite. Uma existência honrada, pois, não isenta das provas da vida, porque foram escolhidas ou aceitas como complemento de expiação. É o pagamento de uma dívida que se quita antes de receber o preço do progresso cumprido. Se considera quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e mais esclarecidas, os atos de barbárie que nos revoltam tanto hoje, quantas mortes eram cometidas nessa época, onde se jogava com a vida de seu semelhante, onde o poderoso esmagava o fraco sem escrúpulo, compreender-se-á a quanto entre os homens de nossos dias devem haver deles que têm seu passado a lavar. Não mais se admirará do número de pessoas que morrem vítimas de acidentes isolados ou de catástrofes gerais. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os preconceitos da Idade Média e dos séculos que lhe seguiram legaram às gerações futuras uma dívida imensa que não foi ainda liquidada. Muitas infelicidades não nos parecem imerecidas, senão porque vemos apenas o momento atual. Sr. Letil. O Sr. Letil, fabricante de perto de Paris, morreu em abril de 1864 de um modo horrível. Uma caldeira de verniz em ebulição, tendo pegado fogo e tendo se derramado sobre ele, foi numa piscadela de olhos, coberto por uma matéria incendiada, e compreendeu, em seguida, que estava perdido. Sozinho, nesse momento, na oficina, com um jovem aprendiz, teve a coragem de ir para o seu domicílio, distante mais de 200 metros. Quando se pôde dar-lhe os primeiros socorros, as carnes estavam queimadas e caíam aos pedaços. Os ossos de uma parte do corpo e da face estavam à vista. Ele viveu 12 horas, nos mais horríveis sofrimentos, conservando, apesar disso, toda a sua presença de espírito, até o último momento, e pondo ordem nos seus assuntos com uma perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia, não fez ouvir nenhum pranto, nenhum murmúrio, e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de um caráter doce e benevolente, amado e estimado por todos aqueles que o conheceram. Tinha abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não com bastante reflexão, e foi por essa razão, sendo um pouco médium ele mesmo, um joguete de numerosas mistificações que, entretanto, não abalaram a sua fé. Sua confiança naquilo que lhe diziam os espíritos eram levadas, em certa circunstância, até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril de 1864, poucos dias depois de sua morte, e sob o império da terrível cena da qual fora a vítima, deu a comunicação seguinte. Aspas. Uma tristeza profunda me oprime. Horrorizado ainda de minha morte trágica, creio-me sob o ferro de um carrasco. Quanto, pois, sofri? Oh, quanto sofri! Estou todo tremente. Parece-me que ainda sinto o odor fétido que as minhas carnes queimadas lançavam ao meu redor. Agonia de 12 horas. Quanto provastes, ó espírito culpado! Sofreu sem murmurar. Também Deus vai dar-lhe o seu perdão. Ó minha bem-amada, não chore mais sobre mim, minhas dores vão se acalmar. Eu não sofro realmente, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento do Espiritismo ajuda-me muito. Sei agora que sem essa doce crença teria permanecido no delírio onde fui jogado pela minha morte horrível. Mas tinha um consolador que não me deixou desde o meu último suspiro. Falava ainda que o via já perto de mim. Parecia que era um reflexo de minhas dores, que me dava vertigem e mostrava-me fantasmas.
Não, era o meu anjo protetor que, silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Desde que disse adeus à terra, ele me disse: vem, meu filho, e revê o dia. Respirei mais livremente, crendo sair de um sonho pavoroso. Eu falava de minha bem-amada esposa, da corajosa criança que a mim se devotou. Todos estão sobre a terra. Tu, ó meu filho, está entre nós. Procurei a minha casa, o anjo nela me deixou entrar, acompanhando-me. Vi todo o mundo em lágrimas, tudo era triste e em luto nessa pacífica paisagem de outrora. Não pude sustentar por muito tempo a visão desse doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse ao meu guia: ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, disse o anjo, e procuremos o repouso. Depois sofri menos, se não visse a minha esposa inconsolável, meus amigos tão tristes, seria quase feliz. Meu bom guia, meu querido anjo, consentiu dizer-me por que tive uma morte tão dolorosa, e para o vosso ensinamento, meus filhos, vou fazer-vos uma confissão. Há 2 séculos, fiz estender sobre uma fogueira uma jovem inocente que, como se o é na sua idade, pois tinha de 12 a 14 anos, mais ou menos. De que se a acusava? Ai de mim, de ser a cúmplice de uma ameaça contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança. Eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Ó justiça, justiça de Deus, tu és grande. A ela me submeti, tanto prometera de não vacilar no dia do combate, que tive a força para manter a palavra. Eu não murmurei, e me perdoastes, ó meu Deus. Quando, pois, a lembrança de minha pobre e inocente vítima se apagará da minha memória? Aí está o que me faz sofrer. É necessário também que ela me perdoe. Ó vós, filhos da nova doutrina, dizeis por vezes: não nos lembramos do que fizemos precedentemente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com o esquecimento do passado. Ó meus irmãos, bendizei a Deus se vos deixasse a lembrança, não haveria para vós nenhum momento de repouso sobre a terra. Sem cessar, perseguidos pelo remorso e pela vergonha, poderíeis ter um único instante de paz? O esquecimento é um benefício, a lembrança aqui é uma tortura. Ainda alguns dias e por recompensa da paciência com a qual suportei as minhas dores, Deus vai me dar o esquecimento de minha falta. Eis a promessa que vem de ser feita pelo meu bom anjo. Fecha aspas. O caráter do Sr. Leitir, na sua última existência, prova quanto o seu espírito melhorou. A sua conduta foi o resultado de seu arrependimento e das resoluções que tomou. Mas isso não bastava. Era-lhe necessário selar as suas resoluções por uma grande expiação. Era-lhe necessário suportar como homem o que fizeram os outros suportarem. A resignação, nessa terrível circunstância, era para ele a maior prova, e felizmente para ele não faliu. O conhecimento do Espiritismo, sem dúvida, muito contribuiu para sustentar a sua coragem, pela fé sincera que lhe dera no futuro. Sabia que as dores da vida são provas e expiações, e a elas se submeteu sem murmurar, dizendo: Deus é justo, sem dúvida, eu o mereci. Um sábio ambicioso. A senhora B., reticências, de Bordeaux, não sentiu as pungentes angústias da miséria, mas foi toda a sua vida a mártir de dores físicas pelas inumeráveis enfermidades pelas quais foi atingida durante 70 anos, desde a idade de 5 meses, e que, quase cada ano, a colocava à porta do túmulo. 3 vezes foi envenenada pelas experiências que a ciência incerta fez nela, e o seu temperamento, arruinado pelos remédios tanto quanto pelas doenças, deixou-a até o fim de seus dias vítima de intoleráveis sofrimentos que nada podia acalmá-la. Sua filha, espírita cristã e médium, pedia a Deus em suas preces para abrandar as suas cruéis provas,
Mas seu guia espiritual disse-lhe para que pedisse simplesmente para ela a força de suportar com paciência e com resignação e ditou-lhe as instruções seguintes. Aspas. Tudo tem a sua razão de ser na existência humana. Não há um sofrimento que causastes que não encontre um eco nos sofrimentos que suportais. Não há um de vossos excessos que não encontre um contrapeso nas vossas privações. Não há uma lágrima que caia de vossos olhos sem ter uma falta para lavar, um crime, algumas vezes. Suportai, pois, com paciência e resignação as vossas dores físicas e morais, por cruéis que vos pareçam, e pensai no lavrador cuja fadiga cansa os seus membros, mas que continua sua obra sem deter-se, porque tem sempre diante dele as espigas douradas que serão os frutos de sua perseverança. Tal é a sorte do infeliz que sofre sobre a vossa terra. A aspiração da felicidade, que deve ser o fruto de sua paciência, torna-o forte contra as dores passageiras da humanidade. Assim ocorre com a tua mãe. Cada dor que ela aceita como uma expiação é uma mancha apagada de seu passado. E quanto mais cedo todas as manchas estiverem apagadas, mais cedo ela será feliz. Só a falta de resignação torna o sofrimento estéril, porque então as provas estão a recomeçar. O que é, pois, mais útil para ela é ter coragem e submissão. É o que é necessário pedir a Deus e aos bons espíritos conceder-lhe. Tua mãe foi outrora um bom médico, frequentando uma classe onde nada custa para se assegurar o bem-estar, e onde foi cumulado de dons e de honras. Ambicioso de glórias e riquezas, querendo atingir o apogeu da ciência, não tendo em vista aliviar os seus irmãos, porque não era filantropo, mas em vista de aumentar a sua reputação e, por consequência, a sua clientela, nada lhe custou para conduzir a bom fim os seus estudos. A mãe era martirizada em seu leito de sofrimento porque ele previa um estudo nas convulsões que provocava. A criança era submetida às experiências que deveriam dar-lhe a chave de certos fenômenos. O velho via apressar o seu fim. O homem vigoroso sentia-se enfraquecido pelas experiências que deveriam constatar a ação de tal ou de tal bebida. E todas essas experiências eram tentadas sobre o infeliz sem desconfiança. A satisfação da cupidez e do orgulho, da sede de ouro e de renome, tais foram os móveis de sua conduta. Foram necessários séculos e provas terríveis para domar esse espírito orgulhoso e ambicioso. Depois, o arrependimento começou a sua obra de regeneração, e a reparação se acaba, porque as provas desta última existência são brandas, perto daquelas que suportou. Coragem, pois, se a pena foi longa e cruel, a recompensa concedida à paciência, à resignação e à humildade será grande. Coragem, todos vós que sofreis, pensai no pouco de tempo que dura a vossa existência material, pensai nas alegrias da eternidade, chamai a vós a esperança, essa amiga devotada de todo o coração sofredor. Chamai a vós a fé, irmã da esperança, a fé que vos mostra o céu, onde a esperança vos faz penetrar antes do tempo. Chamai também a vós esses amigos que o Senhor vos dá, que vos cercam, vos sustentam e vos amam, e cuja solicitude constante vos conduz àquele a quem ofendestes transgredindo as suas leis. Depois de sua morte, a senhora B. deu tanto à sua filha quanto à Sociedade Espírita de Paris comunicações onde se refletem as mais eminentes qualidades, onde ela confirma o que fora dito de seus antecedentes. Charles de Saint-G. Reticências. Idiota. Sociedade Espírita de Paris, 1860. Charles de Saint-G era um jovem idiota, com a idade de 13 anos, vivente e cujas faculdades intelectuais eram de uma tal nulidade que não conhecia os seus pais e podia tomar seu alimento com dificuldade.
Havia nele parada completa de desenvolvimento de todo o sistema orgânico. 1. Ação Luiz. Quereis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? Resposta. Podeis evocá-lo como se evocasseis o espírito de um morto. 2. Vossas respostas nos fariam supor que a evocação poderia ser feita a qualquer momento. Resposta. Sim, a sua alma prende-se ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Pode sempre ser desligado. 3. Evocação de Charles de Saint-G. Sou um pobre espírito preso à terra como uma ave por uma pata. 4. Em vosso estado atual, como espírito, tendes a consciência de vossa nulidade neste mundo? Resposta. Certamente, sinto bem o meu cativeiro. 5. Quando o vosso corpo dorme e que o vosso espírito se desliga, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis num estado normal? Resposta. Quando o meu infeliz corpo repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu que aspiro. 6. Experimentais, como espírito, um sentimento penoso pelo vosso estado corporal? Resposta. Sim, uma vez que é uma punição. 7. Lembrai-vos de vossa existência precedente? Resposta. Oh, sim, ela foi a causa de meu exílio na presente. 8. Qual era essa existência? Resposta. Um jovem libertino sob Henri III. 9. Dissestes que a vossa condição atual é uma punição, não a escolhestes, pois? Resposta. Não. 10. Como a vossa existência atual pode servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que estais? Resposta. Ela não é nula para mim diante de Deus que m'a impôs. 11. Prevedes a duração da vossa existência atual? Resposta. Não, ainda há alguns anos e reentrarei em minha pátria. 12. Desde a vossa precedente existência até a vossa encarnação atual, que fizeste como espírito? Resposta. Foi porque eu era um espírito leviano que Deus me aprisionou. 13. No vosso estado de vigília, tendes consciência do que se passa ao vosso redor, e isto apesar da imperfeição de vossos órgãos? Resposta. Eu vejo, eu ouço, mas o meu corpo não compreende e nem vê nada. 14. Podemos fazer alguma coisa que vos seja útil? Resposta. Nada. 15. Ação Luiz. As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que para um espírito errante? Resposta. As preces são sempre boas e agradáveis a Deus na posição deste pobre espírito. Não podem servir-lhe para nada. Servir-lhe-ão mais tarde, porque Deus tê-la-ás em conta. Essa evocação confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. A sua nulidade moral não se prende à nulidade de seu espírito, que, abstração feita dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos não é senão um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. Ela não os aniquila. É o caso de um homem vigoroso cujos membros sejam comprimidos por laços. Instrução de um espírito sobre os idiotas e os cretinos, dadas à Sociedade de Paris. Os cretinos são seres punidos sobre a terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos impossibilitados não podem exprimir os seus pensamentos. Esse mutismo, moral e físico, é uma das mais cruéis punições terrestres. Frequentemente ela é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar as suas faltas. Essa prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Seus olhos embrutecidos veem, esse cérebro deprimido concebe, mas nada se pode traduzir, nem pela palavra, nem pelo olhar, e salvo o movimento, estão moralmente no estado dos letárgicos e dos catalépticos, que veem e ouvem o que se passa ao seu redor sem poder exprimi-lo.
Quando tendes em sonho esses terríveis pesadelos, onde quereis fugir de um perigo e gritais para chamar socorro, ao passo que a vossa língua fica presa na boca e os vossos pés ao solo, sentis um instante o que o cretino sente sempre, paralisia do corpo ligado à vida do espírito. Quase todas as enfermidades têm, assim, sua razão de ser. Nada se faz sem causa. O que chamais a injustiça da sorte é a aplicação da mais alta justiça. A loucura é também uma punição do abuso de altas faculdades. O louco tem duas personalidades, aquela que disparata e aquela que tem a consciência de seus atos sem poder dirigi-los. Quanto aos cretinos, a vida contemplativa e isolada de sua alma, que não tem as distrações do corpo, pode estar tão agitada que as resistências mais complicadas para os acontecimentos, uns se revoltam contra o seu suplício voluntário, lamentam tê-lo escolhido e sentem um desejo furioso de retornar a uma outra vida, desejo que os faz esquecer a resignação à vida presente e o remorso da vida passada, do qual têm a consciência, porque os cretinos e os loucos sabem mais do que vós, e sob a sua impossibilidade física esconde-se uma força moral da qual não tendes nenhuma ideia. Os atos de furor e de imbecilidade aos quais o seu corpo se entrega são julgados pelo ser interior que os sofrem e que deles se envergonham. Assim, zombar deles, injuriá-los, maltratá-los mesmo, como fazem algumas vezes, é aumentar seus sofrimentos, porque é fazê-los sentir mais duramente sua fraqueza e sua abjeção. E se o pudessem, acusariam de covarde aqueles que agem desse modo, porque sabem que a sua vítima não pode defender-se. O cretinismo não é uma lei de Deus e a ciência pode fazê-lo desaparecer, porque é o resultado material da ignorância, da miséria e da imoralidade. Os novos meios de higiene que a ciência, tornada mais prática, colocou à disposição de todos, tendem a destruí-lo. Sendo o progresso a condição expressa da humanidade, as provas impostas modificar-se-ão e seguirão a marcha dos séculos, tornar-se-ão todas morais, e quando a vossa terra, jovem ainda, houver cumprido todas as fases de sua existência, tornar-se-á uma morada de felicidade, como outros planetas mais avançados. Pierre Juty, pai do médium. Houve um tempo em que se colocou em questão a alma dos cretinos e se perguntava se pertenciam verdadeiramente à espécie humana. A maneira pela qual o Espiritismo fala-os considerar não é de uma alta moralidade e de um grande ensinamento. Não tem mais matéria para reflexões sérias em pensando que esses corpos desfavorecidos encerram almas que talvez brilharam no mundo, que são tão lúcidas e tão pensantes como as nossas, sob o espesso envoltório que lhes abafa as manifestações e que pode um dia ocorrer o mesmo conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos distribuiu? Além disso, como o cretinismo poderia explicar-se? Como fazê-lo concordar com a justiça e a bondade de Deus sem admitir a pluralidade das existências? Se a alma não já viveu, é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo. Nesta hipótese, como justificar a criação de almas tão deserdadas como a dos cretinos, da parte de um Deus justo e bom? Porque aqui não se trata de um desses acidentes, como a loucura, por exemplo, que se pode ou prevenir ou curar. Esses seres nascem e morrem no mesmo estado, não tendo nenhuma noção do bem e do mal. Qual é a sua sorte na eternidade? Serão felizes como os homens inteligentes e trabalhadores? Mas por que esse favor, uma vez que nada fizeram de bem? Estarão no que se chama de limbos, quer dizer, num estado misto que não é nem a felicidade e nem a infelicidade? Mas por que essa inferioridade eterna? Foi sua falta se Deus criou os cretinos? Desafiamos todos aqueles que repelem a doutrina da reencarnação para saírem desse impasse.
Com a reencarnação, ao contrário, o que parecia uma injustiça torna-se uma admirável justiça. O que é inexplicável se explica de maneira mais racional. De resto, não sabemos por que aqueles que repelem esta doutrina nunca combateram com outros argumentos que o de sua repugnância pessoal em retornar sobre a terra. A isto se lhes responde: para lhe vos reenviar, Deus não pede a vossa permissão, não mais do que o juiz não consulta o gosto do condenado para enviá-lo à prisão. Cada um tem a possibilidade de a ela não retornar, em se melhorando bastante para merecer passar a uma esfera mais elevada. Mas, nessas esferas felizes, o egoísmo e o orgulho não são admitidos. Portanto, é se despojando dessas enfermidades morais que é necessário trabalhar, se quer subir de grau. Sabe-se que, em certos países, os cretinos, longe de serem um objeto de desprezo, são cercados de cuidados benevolentes. Esse sentimento não tenderia a uma intuição do verdadeiro estado desses infortunados, tanto mais dignos de considerações quanto seu espírito, que compreende a sua situação, deve sofrer por se ver o resto da sociedade? Ali se considera como um favor e uma bênção ter um desses seres numa família. Isso é superstição? É possível, porque entre os ignorantes a superstição se mistura às ideias mais santas, das quais não se dão conta. Em todos os casos, para os pais, é uma ocasião de exercer uma caridade tanto mais meritória quanto são geralmente pobres, e é para eles uma carga sem compensação material. Há mais mérito em cercar de cuidados afetuosos uma criança desfavorecida que aquelas cujas qualidades oferecem uma compensação. Ora, a caridade do coração, sendo uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção sobre aqueles que a praticam. Este sentimento inato naquelas pessoas equivale a esta prece. Obrigado, meu Deus, por nos dar como prova um ser fraco para sustentar e um aflito para consolar. Adelaide Marguerite Gossi era uma simples e pobre serva da Normandia, perto de Harfleur. Com 11 anos, ela ingressou no serviço de ricos pecuaristas de sua cidade. Poucos anos depois, um transbordamento do Seine carregou e afogou todos os animais. Outras infelicidades sobrevieram e seus senhores caíram na miséria. Adelaide encadeou a sua sorte a deles. Abafou a voz do egoísmo e, não ouvindo senão seu coração generoso, fê-los aceitarem 500 francos poupados por ela e continuou a servi-los sem salário. Depois, quando de sua morte, ligou-se a uma filha deles que se tornara viúva e sem recursos. Ela trabalhava no campo e leva seu ganho à casa. Casa-se e a jornada de seu marido se acrescenta à sua. E eis agora a ambos a sustentarem a pobre mulher, que ela sempre chama de a sua senhora. Este sublime sacrifício durou quase meio século. A sociedade de emulação de Rouen não deixou no esquecimento esta senhora, digna de tanto respeito e de admiração. Concedeu-lhe uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. As lojas maçônicas do Havre associaram-se a esse testemunho de estima e lhe ofereceram uma pequena soma para acrescentar ao seu bem-estar. Enfim, a administração local ocupou-se de sua sorte com delicadeza, poupando a sua suscetibilidade. Um ataque de paralisia levou num instante e sem sofrimento este ser benfazejo. Os últimos deveres foram-lhe prestados de maneira simples, mas decente. O secretário do Conselho Municipal foi à frente do cortejo fúnebre. Sociedade de Paris, 27 de dezembro de 1861. Evocação. Rogamos ao Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de Marguerite Gossi comunicar-se conosco. Resposta: sim, Deus consentiu-me esta graça.
Pergunta: estamos felizes em vos testemunhar a nossa admiração pela conduta que tivestes durante a vossa existência terrestre e esperamos que a vossa abnegação receba a sua recompensa. Resposta: sim. Deus foi para a sua serva cheio de amor e de misericórdia. O que fiz e que achastes bom era muito natural. Pergunta: para nossa instrução, poderíeis dizer-nos qual foi a causa da humilde condição que ocupaste sobre a terra? Resposta: eu ocupara em 2 existências sucessivas uma posição bastante elevada, e bem me era fácil, cumpria-o sem sacrifício, porque era rica. Achei que avançava lentamente, e foi por isso que pedi para retornar numa condição mais ínfima, onde deveria lutar, eu mesma, contra as privações, e para isso preparei-me por muito tempo. Deus sustentou a minha coragem e pude chegar ao objetivo que me propusera graças aos socorros espirituais que Deus me deu. Pergunta: revistes os vossos antigos senhores? Dizei-nos, eu vos peço, qual é a vossa posição diante deles e se vos considerais sempre como a sua subordinada? Resposta: sim, eu os revi, estavam à minha chegada neste mundo e eu vos direi com toda a humildade que eles me consideram como lhes sendo superior. Pergunta: tinhais um motivo particular para vos ligar a eles antes que a outros? Resposta: nenhum motivo obrigatório. Atingiria o meu objetivo em qualquer parte. Escolhi-os para quitar com eles uma dívida de reconhecimento. Outrora, foram bons para mim e me prestaram serviço. Pergunta: que futuro se apresenta para vós? Resposta: espero estar reencarnada num mundo onde a dor é desconhecida. Talvez me acheis bem presunçosa, mas vos respondo com toda a vivacidade de meu caráter. De resto, entrego-me à vontade de Deus. Pergunta: nós vos agradecemos por terdes vindo ao nosso chamado e não duvidamos que Deus vos cumule com as suas atenções. Resposta: obrigada, possa Deus vos bendizer e a todos, em morrendo, vos faça experimentar as alegrias tão puras que foram distribuídas. Clara Rivier. Clara Rivier era uma menina de 10 anos. Pertencente a uma família de camponeses numa cidade do sul da França, era completamente debilitada desde os 4 anos. Durante a sua vida, nunca fez ouvir um só lamento, nem deu um único sinal de impaciência. Embora desprovida de instrução, consolava a sua família aflita, conversando com ela sobre a vida futura e a felicidade que deveria ali encontrar. Ela morreu em setembro de 1862, depois de 4 dias de torturas e convulsões, durante os quais não cessou de orar a Deus. Eu não temo a morte, dizia ela, uma vez que a vida de felicidade me está reservada depois. Dizia a seu pai e chorava: consola-te, retornarei para te visitar. A minha hora está próxima, eu o sinto, mas quando ela chegar, sabê-lo-ei e te prevenirei antes. Com efeito, quando o momento fatal deveria cumprir-se, chamou todos os seus, dizendo: não tenho mais que 5 minutos para viver, dai-me as vossas mãos. Ela expirou como anunciara. Desde então, um espírito batedor vem visitar a casa do casal Rivier, onde transtorna tudo, bate na mesa como se tivesse uma clava, agita as roupas e as cortinas, revira as louças. Este espírito apareceu sob a forma de Clara, a sua irmãzinha, que não tem senão 5 anos. Segundo essa criança, a sua irmã frequentemente lhe tem falado, e suas aparições lhe fazem dar gritos de alegria e dizer: mas vede, pois, como Clara está linda! 1. Evocação de Clara Rivier. Resposta: estou junto de vós, disposta a responder. 2. De onde vos chegavam, embora tão jovem e sem instrução, as ideias elevadas que exprimíeis sobre a vida futura antes de vossa morte? Resposta: do pouco de tempo que passaria sobre o vosso globo e de minha precedente encarnação. Era médium quando deixei a terra e era médium retornando entre vós. Era uma predestinação, eu sentia e via o que dizia.
3. Como ocorre que uma criança da vossa idade nunca haja lamentado durante 4 anos de sofrimentos? Resposta: porque o sofrimento físico era dominado por uma força maior, a de meu anjo guardião, que via continuamente junto de mim. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia, tornava a minha vontade maior do que a dor. 4. Como fostes prevenida do instante da vossa morte? Resposta: meu anjo guardião mo disse, ele nunca me enganou. 5. Dissestes ao vosso pai: consola-te, retornarei para te visitar. Como ocorre que, animada de tão bons sentimentos por vossos pais, viesseis atormentá-los depois de vossa morte, fazendo barulho em sua casa? Resposta: eu tinha, sem dúvida, uma prova, ou antes, uma missão a cumprir. Se vim rever os meus pais, credes que isso fosse para nada? Esses ruídos, essa perturbação, essas lutas levadas pela minha presença foram uma advertência. Fui ajudada por outros espíritos cuja turbulência tem uma importância, como tenho a minha, aparecendo a minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham uma prova a sofrer, ela cessará logo, mas somente depois de ter dado a convicção a uma multidão de espíritos. 6. Assim não fostes vós, pessoalmente, que causastes essa perturbação? Resposta: fui ajudada por outros espíritos que servem à prova reservada aos meus queridos pais. 7. Como ocorre que a vossa irmã vos reconheceu, se não fostes vós que produzistes essas manifestações? Resposta: minha irmã não viu senão eu. Ela possui agora uma segunda vista, e não foi a última vez que a minha presença virá consolá-la e encorajá-la. 8. Por que, tão jovem, fostes afligida com tantas enfermidades? Resposta: eu tinha faltas anteriores a expiar. Fiz mau uso da saúde e da posição brilhante que gozava em minha precedente encarnação. Então Deus me disse: gozastes grandemente, desmesuradamente, sofrerás da mesma forma. Eras orgulhosa, serás humilde. Eras altiva por tua beleza e serás abatida. Em lugar da vaidade, esforçar-te-ás para adquirir a bondade e a caridade. Fiz segundo a vontade de Deus e o meu anjo guardião me ajudou. 9. Quereríeis dizer alguma coisa aos vossos pais? Resposta: a pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Tiveram razão em não orarem sempre com os lábios. É necessário fazê-lo com a mão e com o coração. Dar àqueles que sofrem é orar, é ser espírita. Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, quer dizer, a faculdade de progredir. A todas deu a mesma aspiração. E é por isso que a roupa de lã toca de mais perto a roupa de brocado de ouro do que se pensa geralmente. Também curtai as distâncias pela caridade. Introduzi o pobre em vossa casa, encorajai-o, elevai-o, não o humilheis. Se soubesse praticar por toda parte essa grande lei da consciência, não se teriam mais em épocas determinadas essas grandes misérias que desonram os povos civilizados e que Deus envia para castigá-los e para abrir-lhes os olhos. Caros pais, orai a Deus, amai-vos, praticai a lei do Cristo. Não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Implorai a Deus que vos prove, mostrando-vos que a sua vontade é santa e grande como Ele. Sabei, em previsão do futuro, vos armar de coragem e de perseverança, porque ainda estáis chamados a sofrer. É necessário saber merecer uma boa posição no mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. Estarei sempre junto de vós, queridos pais. Adeus, ou antes, até breve. Tende a resignação, a caridade, o amor de vossos semelhantes e sereis felizes um dia. Clara. É um belo pensamento este. A roupa de lã toca de mais perto do que, se não crê, a roupa de brocado de ouro.
É uma alusão aos espíritos que de uma existência a outra passam de uma posição brilhante a uma posição humilde ou miserável, porque frequentemente espiam no meio ínfimo o abuso que fizeram dos dons que Deus lhe concedera. É uma justiça que todo mundo compreende. Um outro pensamento, não menos profundo, é aquele que atribui a calamidade dos povos à infração à lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que se praticassem a lei de caridade, não haveria nem guerras, nem grandes misérias. É à prática dessa lei que o Espiritismo conduz. Seria, pois, por isso que encontra inimigos tão obstinados? As palavras desta menina aos seus pais são as de um demônio? François Vernet. Cega de nascença, filha de um camponês das vizinhanças de Toulouse, morta em 1855 com a idade de 45 anos. Ocupava-se constantemente em ensinar o catecismo às crianças a fim de prepará-las para sua primeira comunhão. Tendo mudado o catecismo, não teve nenhuma dificuldade em aprendê-lo de novo, porque sabia todos os dois pelo coração. Uma noite de inverno, retornava de uma excursão a várias léguas, em companhia de sua tia. Era necessário atravessar uma floresta por caminhos horríveis e cheios de lama, e as duas mulheres deviam caminhar com precaução sobre a margem dos fossos. Sua tia queria conduzi-la pela mão, porém ela respondeu-lhe: "Não vos preocupeis comigo, eu não corro nenhum perigo de cair, pois vejo sobre o meu ombro uma luz que me guia. Segui-me, sou eu quem vos vou conduzir-vos." Elas chegaram assim em casa sem acidente, o cego conduzindo aquele que tinha o uso de seus olhos. Evocação em Paris em maio de 1865. Pergunta: teríeis a bondade de dar-nos a explicação dessa luz que vos guiava nessa noite escura e que não era visível senão por vós? Resposta: como? Pessoas que, como vós, estão em relação contínua com os espíritos, têm necessidade de uma explicação para um fato semelhante? Era meu anjo guardião quem me guiava. Pergunta: era bem a nossa opinião, mas desejávamos ter-lhe a confirmação. Tinhais, nesse momento, consciência de que era o vosso anjo guardião quem vos servia de guia? Resposta: não, nisto convenho. Entretanto, acreditava numa proteção celeste. Tinha por muito tempo pedido ao nosso Deus bom e clemente para ter piedade de mim. E é tão cruel ser cego. Sim, é bem cruel, mas reconheço também que é justiça. Aqueles que pecam pelos olhos devem ser punidos pelos olhos, e assim com todas as faculdades das quais os homens são dotados e das quais abusam. Não procureis, pois, nos numerosos infortúnios que afligem a humanidade, outra causa que é aquela que lhe é natural, a expiação. Expiação que não é meritória senão quando sofrida com submissão e que pode ser abrandada se pela prece atraem-se as influências espirituais que protegem os culpados da penitenciária humana e derramam a esperança e a consolação nos corações aflitos e sofredores. Pergunta: estáveis votada à instrução religiosa das crianças pobres. Tivestes dificuldade para adquirir os conhecimentos necessários ao ensino do catecismo que sabíeis pelo coração, malgrado a vossa cegueira, e embora houvesse mudado? Resposta: os cegos têm, em geral, os outros sentidos dobrados, se assim posso exprimir-me. A observação não é uma das menores faculdades da sua natureza. Sua memória é como um registro onde são colocados com ordem e para dali não desaparecerem nunca. Os ensinamentos dos quais têm as tendências e as aptidões, nada do exterior sendo capaz de perturbar essa faculdade. Disso resulta que ela pode ser desenvolvida de maneira notável pela educação. Não era o caso em que me encontrava, porque não recebera a educação. Disso não agradeço senão mais a Deus por permitir que ela fosse bastante para me possibilitar cumprir a minha missão junto dessas criancinhas. Era, ao mesmo tempo, uma reparação pelo mau uso que lhes dera em minha precedente existência.
Tudo é assunto sério para os espíritas. Para isso, não tem senão que olhar ao seu redor, e isto lhe será mais útil do que se deixarem desviar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que zombam deles, adulando seu orgulho com frases de grande efeito, mas vazias de sentido. Pergunta: pela vossa linguagem, vos julgamos avançada intelectualmente, do mesmo modo que a vossa conduta sobre a terra foi uma prova do vosso adiantamento moral? Resposta: tenho muitíssimo para adquirir ainda, mas há muitos sobre a terra que passam por ignorantes, porque a sua inteligência está velada pela expiação. Mas na morte, esses véus caem, e esses pobres ignorantes frequentemente são mais instruídos do que aqueles nos quais provocavam os desdéns. Crede-me, orgulho é a pedra de toque pela qual se reconhecem os homens. Todos aqueles cujos corações foram acessíveis à adulação, ou que têm muita confiança em sua ciência, estão no mau caminho. Em geral, não são sinceros, desconfiai deles. Sede humildes como o Cristo e carregai como ele a cruz com amor, a fim de terdes acesso ao reino dos céus. François Vernet. Anna Bitter. Ser atingido pela perda de um filho adorado é um desgosto cruciante, mas ver um filho único dando as mais belas esperanças, sobre o qual se concentrou as suas únicas afeições, desfalecer sob seus olhos, extinguir-se sem sofrimentos por uma causa desconhecida, uma dessas bizarrias da natureza que confundem a sagacidade da ciência. Ter esgotado inutilmente todos os recursos da arte e adquirido a certeza de que não há nenhuma esperança, e sofrer essa angústia de cada dia durante longos anos, sem prever-lhe o fim, é um suplício cruel que a fortuna aumenta, longe de abrandar, porque se tem a esperança de vê-la gozar um ser querido. Tal era a situação do pai de Anna Bitter. Também um sombrio desespero se apoderara de sua alma, e seu caráter se irritava mais e mais à vista desse espetáculo doloroso, cujo fim não poderia ser senão fatal, embora indeterminado. Um amigo da família, iniciado no espiritismo, julgou dever interrogar o seu espírito protetor a este respeito e dele recebeu a resposta seguinte: Aspas. Quero muito dar-te a explicação do estranho fenômeno que tens sob os olhos, porque sei que, mo pedindo, não estás movido por uma indiscreta curiosidade, mas pelo interesse que tens por essa pobre criança, e porque dela sairá para ti, crente na justiça de Deus, um ensinamento proveitoso. Aqueles que o Senhor quer ferir devem curvar a sua fronte e não maldizê-lo e se revoltarem, porque ele nunca fere sem causa. A pobre jovem, da qual o Todo-Poderoso suspender o decreto de morte, deve logo retornar entre nós, porque Deus teve piedade dela e seu pai, esse infeliz entre os homens, deve ter atingido na única afeição de sua vida por ter zombado do coração e da confiança daqueles que o cercam. Por um momento, o seu arrependimento tocou-o mais alto e a morte suspendeu seu gládio sobre essa cabeça tão querida. Mas a revolta retornou e o castigo segue sempre a revolta. Felizes quando se está sobre esta terra, que sois castigados. Pedi, meus amigos, por essa pobre criança, cuja juventude tornará os últimos momentos difíceis. A seiva é tão abundante nesse pobre ser, apesar de seu estado de enfraquecimento, que a alma dele se livrará com dificuldade. Orai, mais tarde ela vos ajudará e ela mesma vos consolará, porque o seu espírito é mais elevado que o das pessoas que a cercam. Aspas. Foi por uma permissão especial do Senhor que pude responder ao que me perguntaste, porque é necessário que esse espírito seja ajudado para que o desligamento seja mais fácil para ele.
O pai morreu depois de sofrer o vazio do isolamento da perda de sua criança. Eis as primeiras comunicações que uma e outro deram depois de sua morte. A filha. Obrigada, meu amigo, por estar interessado na pobre criança e por ter seguido os conselhos de vosso bom guia. Sim, graças às vossas preces, pude deixar mais facilmente o meu envoltório terrestre, porque meu pai, ai de mim, ele não pedia mais, ele maldizia. Todavia, não o quero nisso, foi por causa de sua grande ternura por mim. Peço a Deus dar-lhe a graça de ser esclarecido antes de morrer. Eu o excito, o encorajo, minha missão é abrandar os seus últimos instantes. Por vezes, um raio de luz divina parece nele penetrar, mas isso não é senão um clarão passageiro, e ele cai logo nas suas primeiras ideias. Não há nele senão um germe de fé abafado pelos interesses do mundo, e que só novas provas mais terríveis poderão desenvolver, pelo menos o temo. Quanto a mim, não tinha senão um resto de expiação a sofrer. Foi por isso que não me foi muito dolorosa nem bem difícil. Em minha estranha enfermidade, eu não sofria. Era antes um instrumento de prova para meu pai, porque ele sofria mais em me ver nesse estado do que eu mesma não sofria. Estava resignada, e ele não o estava. Hoje disso estou recompensada. Deus concedeu-me a graça de abreviar minha permanência sobre a terra e por isso lhe agradeço. Estou feliz no meio dos bons espíritos que me cercam. Todos nos aplicamos em nossas ocupações com alegria, porque a inatividade seria um suplício cruel. O pai, em torno de um mês depois de sua morte. Pergunta. Nosso objetivo em vos chamando é de vos indagar quanto à vossa situação no mundo dos espíritos, para vos ser úteis se estiver em nosso poder. Resposta. O mundo dos espíritos. Eu não o vejo, não vejo senão os homens que conheci e dos quais nenhum pensa em mim e não me lamenta. Ao contrário, parece estarem contentes por se desembaraçarem de mim. Pergunta. Tendes bem conta de vossa situação? Resposta. Perfeitamente. Durante algum tempo acreditei ser ainda de vosso mundo, mas agora sei muito bem que não o sou mais. Pergunta. Como ocorre, então, que não vieis outros espíritos ao vosso redor? Resposta. Eu o ignoro, todavia tudo é claro ao meu redor. Pergunta. É que não tornastes a ver a vossa filha? Resposta. Não, ela está morta. Eu a procuro, chamo-a inutilmente. Que vazio terrível a sua morte deixou-me sobre a terra. Em morrendo, dizia-me que, sem dúvida, encontrá-la-ia. Mas nada, sempre o isolamento ao meu redor. Ninguém me dirige uma palavra de consolo e de esperança. Adeus, vou procurar a minha criança. O guia do médium. Este homem não era nem ateu nem materialista, mas era daqueles que creem vagamente sem se preocupar com Deus nem com o futuro, absorvidos que estão pelos interesses da terra. Profundamente egoísta, sem dúvida, teria tudo sacrificado para salvar a sua filha, mas teria sacrificado sem escrúpulo todos os interesses de outrem em seu proveito pessoal. Fora sua filha, não se prendia a ninguém. Disso Deus o puniu, como o sabeis, tirou-lhe a única consolação sobre a terra, e como não se arrependeu, foi-lhe igualmente arrancada do mundo dos espíritos. Ele não se interessou por ninguém sobre a terra, e ninguém se interessa por ele aqui. Está só, abandonado, aí está a sua punição. Entretanto, sua filha está junto dele, mas não a vê. Se a visse, não seria punido. Que faz ele? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Murmura sempre, blasfema mesmo, faz em uma palavra como fazia sobre a terra. Ajudai-o pela prece e pelos conselhos a sair dessa cegueira. Joseph Maître, cego. Joseph Maître pertencia à classe média da sociedade, gozava de um modesto bem-estar que o punha ao abrigo da necessidade. Seus pais deram-lhe uma boa educação e destinaram-no à indústria, mas aos 20 anos tornou-se cego.
Morreu em 1845, em torno do 50º ano. Uma segunda enfermidade veio atingi-lo mais ou menos 10 anos antes de sua morte. Tornou-se completamente surdo, de sorte que as suas relações com os vivos não podiam ocorrer senão pelo toque. Não mais ver já era bem penoso, mas não mais ouvir era um cruel suplício para aquele que, tendo gozado de todas as suas faculdades, deveria melhor ainda sentir os efeitos dessa dupla privação. Que pudera merecer-lhe essa triste sorte? Não fora a sua última existência, porque a sua conduta sempre foi exemplar. Era bom filho, de um caráter doce e benevolente, e quando se viu, por acréscimo, privado do ouvido, aceitou essa nova prova com resignação e nunca murmurou uma queixa. Seus discursos denotavam uma perfeita lucidez de espírito e uma inteligência pouco comum. Uma pessoa que o conhecera, presumindo que se poderia tirar úteis instruções de uma conversa com o seu espírito, chamando-o, recebeu dele a comunicação seguinte em resposta às perguntas que lhe foram dirigidas. Paris, 1863. Meus amigos, eu vos agradeço por vos lembrardes de mim, embora talvez nisso não pensasseis, se não esperáveis tirar algum proveito de minha comunicação. Mas sei que um motivo mais sério vos anima, por isso entrego-me com prazer ao vosso chamado, uma vez que me fazem o obséquio de mo permitir, feliz por servir a vossa instrução. Possa meu exemplo juntar-se às provas tão numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. Vós me conhecestes cego e surdo, e vos perguntastes o que fizera para merecer semelhante sorte. Vou eu contar-vos. Sabei primeiro que é a segunda vez que sou privado da visão. Numa precedente existência que ocorreu no começo do último século, tornei-me cego com a idade de 30 anos, em consequência de excessos de todos os gêneros, que arruinaram a minha saúde e enfraqueceram os meus órgãos. Já era uma punição por abusar dos dons que recebera da providência, porque era largamente dotado. Mas em lugar de reconhecer que eu era a primeira causa da minha enfermidade, disso acusei esta mesma providência, na qual, de resto, pouco acreditava. Blasfemei contra Deus, reneguei-o, acusei-o dizendo que se existisse, deveria ser injusto e mau, uma vez que assim fazia sofrer as suas criaturas. Deveria considerar-me feliz, ao contrário de não ser, como tantos outros miseráveis cegos, obrigado a mendigar o meu pão. Mas não, eu não pensava senão em mim e na privação das alegrias que me era imposta. Sob o império dessas ideias e de minha falta de fé, tornei-me áspero, exigente e insuportável, em uma palavra, para aqueles que me cercavam. A vida era doravante sem objetivo para mim. Não pensava no futuro, que considerava uma quimera. Depois de ter inutilmente esgotado todos os recursos da ciência, vendo uma cura impossível, resolvi dar-lhe fim mais cedo e me suicidei. No meu despertar, ai de mim, estava mergulhado nas mesmas trevas em que estive durante a vida. Entretanto, não tardei a reconhecer que não mais pertencia ao mundo corpóreo, mas era um espírito cego. A vida de além-túmulo era, pois, uma realidade. Em vão tentei me furtar para mergulhar no nada. Eu me chocava com o vazio. Se essa vida deveria ser eterna, como ouvira dizer, estaria, pois, durante a eternidade nessa situação? Esse pensamento era terrível. Eu não sofria nada, mas dizer-vos os tormentos e as angústias de meu espírito é coisa impossível. Quanto tempo isso durou? Ignoro, mas quanto esse tempo me pareceu longo. Exausto, estafado, fiz, enfim, um retorno sobre mim mesmo. Compreendi que uma força superior caía sobre mim. Disse a mim que se essa força podia oprimir-me, poderia também aliviar-me, e implorei a sua piedade. À medida que eu pedia e que o meu fervor aumentava, alguma coisa dizia-me que essa cruel posição teria um termo. Enfim, a luz se fez. O meu arrebatamento foi extremo.
quando entrevi as claridades celestes e distingui os espíritos que me cercavam, sorrindo com benevolência, e aqueles que flutuavam, radiosos, no espaço. Quis seguir as suas pegadas, mas uma força invisível reteve-me. Então, um deles disse-me: Deus, que desconhecestes, teve conta de teu retorno a ele e permitiu-nos dar-te a luz, mas tu não cedeste senão com o constrangimento e a lassidão. Se queres doravante participar da felicidade que aqui se goza, é necessário provar a sinceridade de teu arrependimento e de teus bons sentimentos, em recomeçando a tua prova terrestre, em condições onde estarás exposto a cair nas mesmas faltas, porque essa nova prova será ainda mais rude do que a primeira. Aceitei prontamente, prometendo-me muito não mais falir. Portanto, retornei sobre a terra na existência que conheceis. Não tive dificuldades em ser bom, porque não era mau por natureza. Revoltara-me contra Deus e Deus puniu-me. Para aí retornei com fé inata. Foi por isso que não murmurei mais contra ele e aceitei a minha dupla enfermidade com resignação e como uma expiação que deveria ter a sua fonte na soberana justiça. O isolamento em que me encontrei nos últimos anos nada tinha de desesperante, porque eu tinha fé no futuro e na misericórdia de Deus. Ele me foi muito proveitoso porque durante essa longa noite, onde tudo era silêncio, a minha alma mais livre lançava-se para o eterno e entrevia o infinito pelo pensamento. Quando chegou o fim de meu exílio, o mundo dos espíritos não teve para mim senão esplendores e inefáveis prazeres. A comparação com o passado fez-me achar, relativamente, a minha situação muito feliz, e disso rendo graças a Deus. Mas quando olho para a frente, vejo o quanto estou ainda longe da felicidade perfeita. Eu expiei. Me é necessário reparar agora. Minha última existência não foi proveitosa senão a mim unicamente. Espero logo recomeçar uma nova existência em que poderei ser útil aos outros. E isto será a reparação de minha inutilidade precedente. Só então avançarei no caminho bendito, aberto a todos os espíritos de boa vontade. Eis a minha história, meus amigos. Se o meu exemplo puder esclarecer alguns de meus irmãos encarnados e evitar-lhes o lamaçal onde caí, terei começado a quitar a minha dívida. Joseph.